Nós temos aí 4 capítulos para a gente meditar, né? E espero que Deus venha nos abençoar, que Deus venha falar profundamente ao coração da igreja em cima do livro do profeta Jonas. Meus irmãos, para começar a introdução aqui, esse sábado, dia 31 de janeiro, aconteceu um movimento evangélico em 5 estados do Brasil. Muitos pregadores e muitos cantores conhecidos, famosos, né? Reunindo-se mais de 250 mil pessoas. Em um desses eventos, nós tivemos a presença de uma missionária. E ela falou, eu coloquei aqui, ela gritou. Ela gritou no meio daquela multidão. A voz da sensatez apareceu no meio daquela multidão, falando da necessidade e da missão da igreja. E ela disse assim: enquanto nós estamos celebrando, ainda nós temos 10 mil comunidades ribeirinhas onde o evangelho ainda não foi anunciado. 10 mil, meus irmãos. Enquanto estamos celebrando, tem 8 mil assentamentos onde nunca foi realizado um culto. Enquanto estamos cantando e nos alegrando, 200 mil índios estão caminhando a passos largos para o inferno. 9 milhões de surdos estão esperando por missionários que sinalizem. 1 milhão de ciganos estão esperando que ardem e desarmem tendas. Então eu estava ouvindo atentamente as expressões dessa missionária e chamou a minha atenção. E a gente sabe que Postamar, a gente sabe que a nossa cidade é um campo missionário. O que nós temos de pessoas que precisam de Jesus, nós temos uma juventude praticamente desacreditada, uma juventude envolvida em bebidas, uma juventude envolvida em tráfico, e praticamente nós estamos vendo as coisas acontecendo. Diante de nós tem uma sociedade adoecida, casamentos adoecidos. Nós vemos aí os lugares cheios, né? Por exemplo, esse lugar onde faz academia, as academias estão cheias, principalmente nesse horário de culto, as academias estão cheias. Tem crente dessa igreja, numa hora dessa, numa academia, ao invés de fazer musculatura da alma e do espírito, está lá fazendo musculatura do corpo. E todos nós sabemos que se tem um ambiente que é propício para a prostituição, é a tal da academia. O tipo de roupa que as mulheres estão indo, não somente mulheres, mas também homens, estão indo hoje, toda apertada, aquelas roupas toda apertada, vira um ambiente propício para as coisas erradas. Então nós temos que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. O texto começa afirmando assim: a palavra do Senhor veio a Jonas. Deus usava profetas para transmitir a sua palavra. E eu estava vendo aqui a questão de você receber uma palavra da parte de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus lhe
dá uma palavra, Deus lhe comunica o seu oráculo para você. E assim aconteceu com Jonas. Deus lhe comunicou, Deus lhe visitou, Deus lhe deu uma palavra. Aleluia! E não tem coisa melhor na vida do cristão, quando Deus te visita, lhe dá uma palavra para você pregar, para você representá-lo. E nessa palavra nós temos duas coisas. A primeira, quando Deus nos concede uma palavra, é que Deus é um Deus vivo, que o nosso Deus é um Deus pessoal, que o nosso Deus é um Deus ativo. O Deus que fala é um Deus vivo. O Deus que fala é um Deus que está presente no meio da igreja. Diante de uma sociedade adoecida, Deus ainda fala. Deus ainda proclama a sua palavra. A segunda é que o mundo está passando por momentos conturbados. É somente ligar a televisão, é somente você acessar as mídias sociais, que você vai ver que a coisa não está bonita, meus irmãos. Temos mortandades, temos violência, mentira. O poder no Brasil está corrompido, o mundo está conturbado, o mundo está violento. Portanto, o profeta, ele é obcecado por Deus e vive intensamente para o agora. O profeta, ele tem que anunciar, ele tem que pregar a palavra do Senhor. E é essa a responsabilidade que Deus colocou em minha vida e na vida da igreja. Fomos chamados, comissionados para anunciar a palavra de Deus. Segunda coisa, quando eu olho aqui, no caso de Jonas, a chamada profética, ela é diferente de qualquer uma dos profetas do Antigo Testamento. Não dá para você comparar Jonas com qualquer outro profeta. Eu vou dizer por quê. Deus chama Jonas e lhe dá uma ordem. Olha aí. Deus diz assim: vai a Nínive, aquela grande cidade, e pregue contra ela. Você vai em Nínive, uma cidade imensurável, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, a capital da Síria, e você vai anunciar a minha palavra contra ela. Anuncie o meu julgamento contra ela. Isso aqui, meus irmãos, era algo surreal. Como assim? Pregar a palavra de Deus a um povo ímpio? Pregar a palavra de Deus a um povo sanguinário? Não era fácil, meus irmãos. Era inimaginável um profeta judeu sair de sua terra para pregar a palavra de Deus numa cidade gentia. Não estava na mente do judeu. Judeu pregava para judeu, para israelita. Agora, historicamente falando, essa é a primeira situação em que Deus levanta um profeta e diz assim: vai e anuncia a minha palavra em Nínive. Quase todos os profetas foram comissionados a pregar ao povo de Israel. Olha o caso de Isaías. Isaías, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim
para o seu povo. Um profeta que viveu nos dias de Isaías foi o Miqueias, que viveu no meio do povo de Deus. Também anunciou a palavra de Deus ao povo judeu. Nós temos Amós. Amós ele pregou nos dias do profeta Jonas, nos dias do rei aqui, Jeroboão. Eles são contemporâneos. Oséias também anunciou a palavra de Deus nesses dias. Daniel pregou para o seu povo, Joel, Obadias, Abacuque, Ezequiel, Jeremias, enfim, meus irmãos, todos os profetas anunciaram a palavra de Deus dentro de sua comunidade, para o povo judeu. É mais ou menos dizer assim ao judeu, durante a Segunda Guerra Mundial, dizer assim para o judeu: olha, você vai pregar a minha palavra para um nazista. E todos nós sabemos que os nazistas, os alemães, eles estavam matando os judeus. Quem não sabe lá da história do gueto de Varsóvia, na Polônia, quem não sabe lá do campo de concentração de Auschwitz, onde mais de 2 milhões de judeus foram mortos, e demais. Então, quer dizer, imagine vocês, um judeu pregar a palavra de Deus para os alemães nazistas. Era mais ou menos assim. O que era mais chocante era o fato de que o Deus de Israel, envia Jonas ao povo de Nínive, cuja capital era a capital da Síria. O Império Assírio foi um dos mais cruéis e violentos dos tempos antigos. Se havia um império violento, terrorista, era justamente o Império Assírio. Podemos comparar a Síria com a Babilônia. A Síria foi muito mais violenta. Os reis da Síria celebravam suas vitórias militares, celebrando com satisfação maligna, diante de uma planície inteira forrada de cadáveres e cidades totalmente incendiadas até o chão. Homens mortos, cadáveres no chão, pessoas que foram mortos. Eles inventaram também o empalhamento de corpos humanos. Empalhar, olha só ali, o empalhamento, enfiando o homem em madeiras, assim como nós pegamos uma carne para assar e colocamos em espeto. Empalhamento é a mesma coisa. Eles empalhavam, eles colocavam os homens em paus, matando eles e deixando eles assim para serem comidos pelas aves. Não somente eles inventaram, eles eram tão cruéis, eles não somente inventaram o empalhamento, mas eles também inventaram, meus irmãos, a crucificação. Esse negócio de crucificar uma pessoa e deixar ali com as mãos estendidas era justamente algo inventado pelos assírios. Olha só, o rei Salmaneser, ele era notório para retratar nos mais horrendos detalhes atos de tortura, desmembramento e decapitações de inimigos em grandes painéis de pedra esculpida em alto relevo. Está vendo isso aí? É justamente o rei. Isso é arqueologia, provando que a Bíblia estava correta. É o rei Salmaneser. Aí, em alto relevo, mostrando o que ele fazia com os inimigos. E mais, depois que ele capturava o inimigo, ele cortava
cortava as pernas e o braço, e deixava o outro braço, para poderem cumprimentar a vítima até dar o último suspiro. Forçava os familiares das vítimas a desfilar, carregando cabeças de seu ente querido. Imagina você carregando a cabeça do seu pai, da sua mãe, desfilando diante de uma multidão. Arrancava a língua dos prisioneiros e esticava os seus corpos para poderem ser esfolados, vivos, e ter a pele expostas nas muralhas. Então Deus falou assim: Jonas, você vai pregar a minha palavra em Nínive. Você imagina? Deus falasse assim para você: meu filho, esses dias eu vi um caso de um americano, que ele foi pregar a palavra de Deus para uma tribo indígena, aqui na América Central, aonde ninguém vai, porque os índios são sanguinários. E ele falou que Deus falou com ele para pregar a palavra de Deus naquele lugar. Ele foi, colocou um barco, levou um monte de evangelho. Ele chegou lá, aqueles índios mataram aquele missionário. Então, quer dizer, não era fácil, meus irmãos. Não era nada fácil você encarar uma civilização sanguinária. Não era nada fácil você encarar um povo terrorista, um povo que não tinha compaixão, que matava as pessoas por nada. E Jonas, Deus deu essa incumbência para Jonas. Jonas, ele era filho de Amitai. Jonas, ele era natural de Gat-Hefer, região norte da Galileia. O nome Jonas significa pomba. Ele viveu no período do rei Jeroboão II, no século 8 a.C. Então, diferentemente de Amós e de Oséias, esses dois profetas, eles criticavam e eles profetizavam contra os pecados do rei Jeroboão. Jonas, diferente, ele apoiava a política expansionista, militar, agressiva de Jeroboão, para ampliar o poder e a influência sobre a nação. Interessante que Jonas, em momento algum ele pregou, em momento algum ele profetizou para o povo de Israel. Nós não vemos isso no seu livro. Diz o nosso texto aí, 2 Samuel, 2 Reis, capítulo 14, diz assim: no 10º ano do reinado de Amazias, Jeroboão tornou-se rei de Samaria e reinou 41 anos. E o que ele fez de bom? Na semana passada nós vimos Josafá. Agora Jeroboão II foi um demônio igual o pai dele. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão I, filho de Nebate. Levaram Israel a cometer pecado. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, conforme a palavra do Senhor anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai. Jonas deu uma palavra favorável ao rei. E qual foi a palavra? Que as fronteiras de Israel seriam restabelecidas. E foi isso que aconteceu. Jonas, ele era a favor do rei Jeroboão II. Jonas, ele era intensamente nacionalista. Jonas, ele era um patriota. E Deus envia um homem assim para pregar as pessoas a quem ele mais temia e odiava. Jonas, ele temia
via o povo de Nínive. Além de ter medo, tinha medo dos ninivitas, ele também odiava, presta atenção, irmão. Jonas odiava o povo ninivita. Deus lhe disse assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Deus está dizendo: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. O que Jonas fez? Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Ele fugiu. O que chama minha atenção aqui, meus amados, é que Jonas fugiu da presença do Senhor. E no hebraico, a palavra presença significa o quê? Face. Uma metáfora carregada de experiências complexas, íntimas. Ele fugiu da face do Senhor. Ele fugiu da presença do Senhor. Então preste atenção aqui, meu irmão. Jonas, ele estava querendo desaparecer da presença do Senhor. E eu me lembrei do Salmo. O salmista vai dizer: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Será que tem como fugir da presença do Senhor? Quando eu falo em presença, eu estou falando aqui, meus irmãos, de comunhão. Comunhão com o Senhor. Quando eu falo de presença, eu estou falando do quê? De vida com Deus. Quando eu falo de presença, eu estou falando o quê? De você sentir Deus em sua vida. Quando eu falo de presença, aleluia, eu estou falando de um Deus vivo que vive em você, de um Deus vivo que fala com você. Isso é presença. A presença do Senhor. Senhor, eu sei que tu estás aqui. Eu tenho a consciência de que Deus está comigo. Eu tenho consciência que a face do Senhor, Ele está se manifestando nessa noite no meio da sua igreja. Jonas, ele tentou fugir da presença do Senhor, enquanto Moisés desejava ver a presença de Deus. É isso que tem acontecido em nosso meio. Enquanto que tem gente que quer, enquanto que tem gente que deseja a presença do Senhor, que anseia pela presença do Senhor, como o salmista ele vai dizer: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, também a minha alma anseia por ti. Meus irmãos, vou dizer uma coisa aqui para você. Sabe o que é perigoso na minha vida? Sabe o que é perigoso na sua vida? É quando você não mais querer, é quando você não mais ansiar pela presença do Senhor. Não tem coisa mais perigosa na vida da igreja do que aquele irmão que tanto faz, tanto fez,
do que aquele irmão que tanto faz ter vindo para o culto, tanto fez. Para ele é a mesma coisa. E uma coisa que eu estava falando com Deus, em minha oração, eu falava assim para ele: Senhor, eu preciso da tua presença muito mais do que eu precisei no domingo à noite. Eu preciso da tua presença muito mais do que eu precisei na segunda-feira. Hoje eu preciso da presença do Senhor. Esse é o segredo da vida cristã, de precisar, de querer, de ansiar, de desejar, de almejar a presença do Senhor todos os dias da sua vida. Mas o que ele fez? Ele foi para Tarsis, na direção de Tarsis, descendo para Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele. Olha só, Jonas partiu em direção oposta. Deus falou para ele ir para Nínive. Sim ou não? Olha o mapa. Ele tinha que ir para Nínive. Nínive é para lá, é para o oeste. Ele tinha que fazer a canela. Nínive é na canela, meus irmãos. Subir, passando pela Síria e indo lá para Nínive, naquela região atualmente do Iraque. Dava mais ou menos, sabe quantos quilômetros? 800 quilômetros, 800 para 900 quilômetros, na canela. Mas o que ele faz, meus irmãos? O que ele faz? Ele pega o navio, lá no porto de Jope, e ele vai em direção a Tarsis. Ele vai cortar o oceano, o Mediterrâneo, para chegar lá na Espanha. Ele está indo em direção à Espanha. Ali é o Gibraltar, ali ó, o famoso Gibraltar, né? Em que faz a coesão, a passagem do mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico. Olha só, 3.000 e tantos quilômetros. Deus falou assim para ele: você vai para Nínive, mas ele vai para Tarsis. Jonas partiu em direção oposta. Ele foi para a Espanha. E nas referências bíblicas, Tarsis era um porto distante e às vezes idealizado. Eu vim de uma cidade, meus irmãos, uma das melhores cidades do Brasil. Ribeirão Preto é uma das melhores cidades do Brasil, em termos de qualidade de vida, em termos de IDH, renda per capita, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Aí alguém falou assim para mim: o que você está fazendo lá na Bahia? Você era daqui, de Ribeirão, é uma cidade grande, igrejas enormes, enfim, né? Eu falei: meu irmão, não estou preocupado com o tamanho da cidade, eu não estou preocupado se a cidade tem isso ou tem aquilo. O que me preocupa verdadeiramente é fazer a obra do Senhor. A minha preocupação maior, eu poderia muito bem ter ficado na cidade em Tarsis, porque é mais cômodo, é conivente, mas é a chamada que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, né? A Bíblia diz que aqui em Tarsis, o rei Salomão, ele ia em busca de ouro, de prata, de marfim, de
macacos, de pavões. Deus mandou ele para o leste, para Nínive, por terra, mas ao invés disso, ele é um desobediente, ele vai para o oeste, por mar. Jonas comprou uma passagem só de ida para o fim do mundo. Eu vou e não volto mais. Mas pregar o evangelho em Nínive, aquele bando de endemoniado, eu não vou. É melhor ir para Tarsis. Eu fico imaginando, meus irmãos, diante dessa situação, o apóstolo Paulo descreve duas maneiras de fugirmos de Deus. Né? Qual que é a primeira maneira? A primeira está no capítulo 1 de Romanos, quando deliberadamente rejeitamos abertamente a Deus, quando viramos as costas para Deus, para vivermos a vida do nosso jeito, da nossa maneira, quando nós privatizamos nossa vida. Tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que vive a vida para si. Tem muita gente que não quer saber de Deus. E eu digo para os irmãos que esse tipo de postura de você não querer saber de Deus, virar as costas para Deus, é uma forma de fugir da presença de Deus. Quando o homem está ali bebendo, quando a juventude está ali usando maconha, cheirando cocaína, é uma maneira de fugir da presença do próprio Deus. Porque diz Paulo, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato tornou-se em trevas. Então, a primeira forma de você fugir de Deus é se esconder no pecado. É se esconder no pecado. É se esconder na escuridão. É se esconder no adultério, na mentira, nas coisas erradas desse mundo. É uma forma de você fugir da presença de Deus. Eu me lembro que quando eu era um filho pródigo, a maior dificuldade que eu tinha, no tempo que eu estava desviado do Evangelho, era passar em frente à Assembleia de Deus. Eu tinha muita dificuldade. Eu preferia cortar uma rua do que passar em frente à igreja, porque eu estava fugindo. Eu não queria saber, eu não desejava, eu queria beber, eu queria fazer as coisas que eu estava fazendo no mundo. E agora no capítulo 2 de Romanos, nós temos uma outra maneira da gente fugir de Deus, mas dentro de um viés religioso, porque o apóstolo Paulo fala daqueles que procuram seguir a Bíblia. Imagina você que tem gente no meio da igreja, gente que congrega conosco e que tem fugido da presença de Deus. Interessante que diz assim, Paulo fala assim: você confia na lei e se vangloria em Deus, você conhece sua vontade e aprova o que é superior, porque você é instruído pela lei. E quando eu li esses versículos, eu me lembrei de Jonas, porque Jonas ele tinha uma compreensão de um Deus rígido. Ele não estava disposto a mudar nenhuma das suas convicções. Ele não desejava crescer na compreensão de Deus.
tudo. Eu sei tudo. Não tem coisa mais temerosa na vida cristã do que você pensar que você está já no nível espiritual elevado. Eu já sou PhD, já tenho um diploma de vida cristã. Eu fico imaginando, eu me converti com 15 anos de idade. Hoje eu já estou com 50 e tantos anos, 51 anos de idade. E durante esse tempo todo eu tenho vivido na igreja. E eu não quero nunca pensar, eu não quero nunca imaginar que eu já estou numa fase já que eu posso ficar tranquilo. Jamais. Porque a vida cristã, meus irmãos, é um poço maravilhoso. Quanto mais você vive na vida cristã, mais coisa tem para você tirar, mais coisa tem para você aprender, mais coisa tem para você crescer, para você desenvolver. Aleluia! Quanto mais eu estou na presença do Senhor, eu vou desenvolvendo a minha maturidade. Enquanto eu estou na presença do Senhor, tem maturidade para a minha vida, para a sua vida. O crescimento ele é constante. O crescimento não para. O desenvolvimento acontece o tempo todo. Uma mensagem, uma conversa, uma leitura da Bíblia, uma escola bíblica dominical que você ouve, você está crescendo. Agora veja uma pessoa desviada. O conhecimento parou. O conhecimento brecou ali, há 10 anos, 15 anos. Você vai conversar com ele, ele fala sempre a mesma coisa, ele conta sempre a mesma história, mas o cristão não. O cristão, ele aprendeu hoje, terça-feira, ele vai aprender quinta-feira ou quarta-feira, na congregação, ele vai aprender no domingo, na Santa Ceia, ele vai crescer, ele vai ler, ele vai ouvir uma pregação, e assim Deus vai dando graça para o cristão. Jonas, ele tinha uma religiosidade fria, calculista. Jonas, ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus ele era misericordioso. Ele sabia que Deus era longânimo. Ele sabia que Deus era grande em benignidade. Jonas 4, versículo 2. Ele sabia, se o povo se arrependesse, o povo de Nínive se arrependesse, se convertesse ao Senhor, Deus iria estender as mãos para o povo. A dificuldade era ele mesmo, era a sua radicalidade de achar que estava certo em tudo, que a verdade estava nele. Então veja só, meus irmãos, Jonas ele achava que era o alfa e o ômega. Ele achava que sabia tudo. Ele achava que entendia tudo. Então logo depois do apóstolo de ter olhado para os gentios e pagãos imorais, bem como para judeus virtuosos que acreditavam na Bíblia, ele chega à notável conclusão de que Paulo vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos se desviam. Não há nenhum justo, meu irmão. Ambos estão de maneira diferentes, fugindo de Deus. Todos sabemos da nossa capacidade de fugir de Deus. Ou nos tornamos pessoas imorais, irreligiosas, como que acontece com as pessoas que estão aí no mundo, pessoas que sentaram nesses
participaram desses cultos, que tiveram oportunidades na casa do Senhor, hoje vivem vidas imorais, irreligiosas, não querem saber de Deus. Ou é possível também evitar Deus, tornando-se uma pessoa muito religiosa, uma pessoa virtuosa, uma pessoa radical, dono da verdade. Mas como que é assim, pastor? Tem gente na igreja, se pavoneando, tem gente na igreja achando que sabe tudo. Tem gente. Ontem nós tivemos lá em Medeiros Neto, eu, o evangelista Jó, o pastor Adriano, estivemos lá ontem, conhecendo o pastor lá da igreja, e depois nós fizemos o coração, ele fez o coração, e ele está falando: olha só, nós fazemos parte do mesmo reino, somos diferentes, somos, né, de igrejas, é a mesma igreja, a Assembleia de Deus, mas ele lá, nós estamos cá, mas estamos no mesmo reino, estamos fazendo a mesma coisa, queremos ganhar almas para Jesus. Ele não disse que lá era a igreja verdadeira, não, a igreja daqui também é verdadeira, a igreja também daqui prega a verdade, anuncia a verdade. A pior coisa é ver aquele crente que acha que ele já sabe tudo, conhece tudo, não precisa ser acrescentado nada mais nele, não precisa. Agora, Jonas fugiu de Deus. No começo, aparentemente, meus irmãos, quando você está fugindo de Deus, há uma sensação de liberdade, né? Quando ele vai para Jope, ele pega aquele navio e vai em direção a Tarsis. Parecia que havia uma sensação de liberdade, como se ele estivesse dizendo assim: agora farei minha vontade, irei para onde quero ir, ninguém mais me dirá o que fazer da minha vida. Sim, eu vou fazer o que eu quero. É igual aquele jovem, né? Ó, mãe, a partir de hoje eu vou fazer o que eu quero. A partir de hoje eu vi um jovem falando assim para o pai: olha, pai, quando eu fizer 18 anos, eu estou fora da igreja, eu vou fazer o que eu quero, viu? Eu vou ser o dono da minha vida. E assim fez. Quando ela completou 18 anos, aí o pai falou assim: tudo bem, você está dizendo que vai sair fora da igreja e da presença do Senhor, mas você vai sair deste teto, porque debaixo desse teto aqui, ó, ele diz: a gente adora o Senhor. Debaixo desse teto todo mundo vai para casa. Ela fez a mala, 18 anos, alugou uma kitnet e está vivendo sozinha. Então, quando a gente vê uma situação como essa, a pessoa achando que pode viver sem Deus, achando que pode viver sem a presença de Deus, o pecado sempre endurece a consciência. O pecado aprisiona a pessoa em sua própria masmorra defensiva, uma masmorra cheia de racionalidade e justificativa. Ele tem razão para dizer porque está naquela vida, e tem também o que? Justificativa. Vai justificar: eu estou assim porque alguém fez isso,
ou aquilo, mas não é por causa disso, meus irmãos. Ele vive aquela vida porque ele quer. Não é por causa da igreja, não é por causa da irmã ou do irmão. É uma decisão que a pessoa tomou. Eu vou embora, eu vou para Tarsis, porque lá em Tarsis tem ouro, tem prata, tem marfim, tem riqueza, a porta é mais larga. Eu não quero saber de Nínive, porque Nínive é obediência, Nínive é a renúncia, Nínive é fazer a vontade de Deus. E a maioria das pessoas, infelizmente, preferem viver em Tarsis do que em Nínive, pensando que não vai acontecer nada. Mas vai acontecer. Tem uma tempestade por aí. Vai vir uma tempestade. A Bíblia diz que o Senhor lançou sobre o mar um grande vento. Tem vento. Quando você vai para Nínive, no começo parece bom, mas vai vir vento. Interessante que o lançou sobre o mar, o verbo lançou é frequentemente usado para descrever a ação de atirar uma arma com uma lança, do jeito que Saul fez com Davi. Ele jogou uma lança em Davi. O Senhor lançou sobre o mar. Presta atenção aqui. O Senhor lançou. Do jeito que você joga uma lança sobre alguém, a Bíblia diz que o Senhor lançou sobre o mar um grande vento. Quando a gente vai para Nínive, ou melhor, quando a gente vai para Tarsis, pode ter certeza que vai chegar um vento, e a gente vai ver esse vento na próxima terça-feira. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome